Olá, olá, bom dia, sejam todas muito bem-vindas e todos bem-vindos ao Mercado Aberto, 8 horas da manhã. Eu sou a Amanda Klein, é um prazer estar com vocês de novo, ainda mais hoje, né, num dia de notícias tão auspiciosas, bolsa na máxima, dólar na mínima, o negócio está ficando bom para o Brasil. Será que vai continuar assim? Vamos responder a esta e muitas outras perguntas ao longo desta edição do Mercado Aberto. Olha, o mercado brasileiro teve ontem uma sessão de rally com um dia de atraso. A Bolsa Brasileira atingiu a máxima histórica, superou 139 mil pontos, depois voltou um tiquinho e o dólar testou o piso dos R$ 5,60, o menor nível em 7 meses. O alívio não veio exatamente do acordo entre Estados Unidos e China para reduzir tarifas, embora isso, claro, tenha ajudado a desanuviar o ambiente, mas sim de duas sinalizações, uma de dentro, outra de fora. A doméstica foi a indicação de que o Copom terminou seu ciclo de aperto monetário, e a externa, o CPI, a inflação ao consumidor americano, abaixo do previsto, o que abriu uma frestinha assim desse tamaninho, caso a inflação se mantenha nesse nível, para o FED reduzir juros. O resultado foi o redirecionamento do fluxo financeiro para outros mercados. O vetor, neste caso, foi a Bolsa. E se tem mais dinheiro entrando no país, o real se aprecia, ele se valoriza. Mas, não se engane, o ambiente continua extremamente volátil. Cada dia sua agonia. Ian Bremmer, CEO da consultoria Eurásia, disse ontem em evento na Brazil Week, em Nova York, que a instabilidade criada por Trump está longe de terminar. As disfunções para o comércio global e cadeias de fornecimento são estruturais e podem durar de 2 a 4 anos nas contas da Eurásia. Já Larry Fink, CEO da BlackRock, em evento na Arábia Saudita, aliás, onde está Trump neste momento, acrescentou que haverá volatilidade nos mercados até que se tenha maior certeza sobre qual é esse novo equilíbrio. Eu conversei também com o José Alfaz, economista-chefe da Rio Bravo Investimentos, e ele me disse que parte do que Trump fez é um dano irreversível à credibilidade dos Estados Unidos. Leva outros países a investirem em relações e acordos bilaterais, como, aliás, o Brasil está fazendo com a China, e Xi Jinping também faz com outros países do Sudeste Asiático. Nesse cenário de menos protagonismo americano, os emergentes devem se destacar. O dólar pode perder um pouco da sua hegemonia, segundo o Alfaz, em um mundo mais fragmentado. No Brasil, a incerteza externa, ao que tudo indica, levará o Copom a interromper a alta dos juros, como apontou a alta ontem. Parte do mercado espera por uma pausa com taxas elevadas por mais tempo, que é o higher for longer, e outra acha que ainda há espaço para uma dose adicional assim, de 0,25 ponto percentual, em junho. Dito isso, vamos olhar então o que aconteceu com Bolsa e dólar desde o início do ano. Antes de nos aprofundarmos particularmente na sessão de ontem, de terça-feira, primeiro eles me deram, então, o fechamento de ontem, tá bom. Então, vamos começar com isso. O dólar teve queda de 1,34%, R$ 5,60, estão testando esse piso, vamos ver se vai continuar caindo. E o índice Bovespa subiu 1,76% ontem, chegou aí aos 138.963. Agora, isso sim, mostra o histórico desde o início do ano. Então, 3 de janeiro ali, primeiro dia de abertura do mercado, negociação, onde estava a Bolsa? 120 mil pontos, ainda caiu mais um pouco para 118 mil. A gente estava vendo naquela esteira de notícias muito negativas do pacote fiscal do governo, anúncio de redução do imposto de renda, aquilo travou na garganta do mercado, foi muito mal digerido. Por isso, a Bolsa caiu bastante, mas depois ela foi subindo paulatinamente. Teve ali um revés no dia 2 de abril, perto do anúncio, ou na data do anúncio das tarifas de Trump, e depois caminho de alta. Isso aqui significa uma valorização de pouco mais de 15% no ano. Então, essa é a história do índice Bovespa de janeiro a maio de 2025. Vamos olhar a história do dólar? Ele percorreu o caminho oposto, né? Normalmente a bolsa se valoriza e o dólar caindo. Começou muito elevado, R$ 6,18 também, na esteira desse indigesto pacote fiscal anunciado pelo governo federal no final do ano passado, fez o dólar catapultar, subir às alturas, aos píncaros, depois ele cai, vem de 6,18 para 5,60, ainda está acima do nível do início de 2024, mas de qualquer forma é uma história boa, positiva, otimista, que até abre esse espacinho, está tudo conectado, para o Copom, de repente, manter a taxa, interromper esse ciclo de alta de juros em 14,75%, e o dólar tem um efeito muito direto na inflação de outros alimentos, de outros produtos importados. Isso tem um impacto, uma correia de transmissão direta. Tem um ranking elaborado pela Austin Ratings, a consultoria, que coloca o real brasileiro como a 4ª moeda que mais se valorizou neste ano no mundo. Só perdeu para o rublo russo,
a moeda de Gana e a coroa sueca. É interessante porque tem muitas moedas menos importantes nesse ranking, né, de países menores, não menos importantes, menos relevantes nas trocas comerciais do mundo. Olha aqui o euro, onde está em 12º lugar de maior valorização, 7,7%, isso porque ganhou muito contra o dólar nessa guerra comercial de Trump. É isso, gente. Vou chamar um intervalo comercial bem rapidinho, assim, fique conosco, quem nos acompanha pela TV. E quem está conosco pelo YouTube continua comigo, porque eu vou mostrar as negociações hoje no mercado, que já abriu, aliás, a da Ásia já abriu e já fechou, nessa diferença do fuso horário. Veja como é que está. O Tóquio baixou um pouquinho, 0,14%. Hong Kong, você lembra que ontem tinha caído muito, pois hoje recuperou todas as perdas, subiu mais de 2%, e a China está no 0,86%. Vamos passar para a Europa agora, rapidamente, saber como está Paris, alta de tudo no vermelho aqui, olha, baixa de 0,63%, Londres caindo 0,18%, Frankfurt 0,39%, teve um dado positivo de inflação divulgado agora de manhã na Alemanha, em linha com as expectativas. Madrid é a única que está aí no verdinho, 0,02%, mas muito de lado. E aí o fechamento de ontem das bolsas de Nova York, a gente já deu o índice Bovespa, mas a gente pode passar rapidamente pelas ações de Wall Street. SP 500, 0,72 de alta. Dow Jones foi a única que caiu, mas por causa de uma história aqui da United Health, que é uma seguradora gigantesca de saúde americana, tem uma história aí da United Health que tem uma participação importante na Dow Jones, por isso a queda, e a Nasdaq das ações de tecnologia também bombando com 1,61% de alta. Agora eu quero dar aquelas notícias, as informações rapidinhas para vocês, chamando o CPI. Lembra que na abertura eu falei, olha, teve aquela notícia importante da inflação americana que fez com que os mercados se recuperassem, veio muito esse fluxo financeiro, esse movimento para os mercados de maior risco. Por quê? Porque em abril a inflação aumentou em relação a março, 0,2%, mas veio abaixo do consenso, que era de 0,3%, uma inflação abaixo do esperado. O núcleo, que exclui aqueles preços mais voláteis de alimentos e energia, também veio um pouco abaixo do previsto, 0,2% contra 0,3% de previsão, e na base anual, né, no consenso nos últimos 12 meses, está em 2,8% a inflação. Lembrando que a meta do FED, do Banco Central de lá, é de 2%. Isso quer dizer que a inflação no horizonte, então, que está tudo resolvido? Não. Mas o mercado estava muito ansioso com esse dado. Por quê? Porque pensou, bom, em abril foi o mês do anúncio das tarifas, então, de repente, a gente via um reflexo nos preços. Esse reflexo ainda não se materializou. Mas ontem, ouvindo muitos analistas e economistas, eles disseram o seguinte, olha, isso ainda vai aparecer nos dados de inflação. Talvez não tenha aparecido no dado de inflação de abril, mas lá para maio, junho, certamente esse pico inflacionário mesmo, depois o Trump anunciando um piso de 10% para todos os países, agora 30% para a China, mesmo assim, uma parte desses preços já passará para a economia americana. Hoje, inclusive, um diretor do FED falou de manhã nos Estados Unidos, ele disse o seguinte, é o Goolsbee, é um diretor importante, ele disse o seguinte, dados mostrando inflação moderada, que é isso aqui, o CPI, não refletem necessariamente o impacto das tarifas. O FED ainda precisa de mais dados para discernir a direção dos preços e da economia. Há momentos de muita poeira no ar e muito barulho. Então, o que ele está dizendo praticamente... Segura aí, gente, voltamos do intervalo na televisão. Estou aqui com o pessoal do YouTube falando um pouco sobre o CPI, que é um índice de inflação americano, que veio abaixo do previsto. Já tem repercussão de diretores do FED dizendo, olha, muita calma nessa hora, isso não é definitivo, a gente ainda precisa observar mais dados para ver de que forma o aumento das tarifas. E houve um aumento substancial. Antes do Trump assumir, a média das tarifas nos Estados Unidos era algo entre 2,4% e 2,5%. Agora a gente está pulando para um patamar de pelo menos 20%, assim, geral, de tarifa média, tarifa efetiva média contra o resto do mundo. Quer dizer, é muito superior. Obviamente, isso terá um impacto nos preços, por isso o mundo inteiro está tentando precificar quando o Banco Central americano pode começar a baixar juros. Isso parece que está mais distante no horizonte. Ontem o mercado estava precificando 2 reduções nesse ano, mas pode ser que essa redução fique mais para o fim do ano. Falando rapidamente de Trump, está na Arábia Saudita, levantou sanções contra a Síria, ninguém esperava, e ainda se encontrou com o novo presidente sírio, Ahmed al-Sharaa, que, aliás, já pertenceu à Al-Qaeda, viu, gente? Detalhe, os Estados Unidos mantinham sanções contra a Síria há 25 anos, o Trump suspendeu, ainda anunciou um pacote de investimentos da Arábia Saudita de 600 bilhões de dólares nos Estados Unidos, particularmente nas indústrias de inteligência artificial, defesa. Os economistas não acreditam que isso vá se materializar, acham esse número muito elevado, ainda mais no momento em que o barril do petróleo está despencando e a Arábia Saudita tem um déficit no orçamento.